Olá, meus irmãos, estamos novamente aqui para iniciar o nosso culto. Uma boa noite para você, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós queremos orar neste momento, como eu disse agora há pouco, na nossa chamadinha aí, que nós temos hoje a participação do irmão Vinícius conosco. Ele estará ministrando ao nosso coração uma música, ele estará conosco durante esse período aqui do nosso estudo. E nós queremos convidar você a orar conosco agora. Então nós vamos orar, depois nós vamos ter uma música e depois nós estaremos estudando a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus. Eu quero convidar você a orar e a buscar a presença de Deus. Que esse encontro nosso, meus irmãos, eu sempre digo, não possa ser um encontro apenas de conhecimento, um encontro técnico, mas que seja um encontro com Deus. Esse é o meu desejo, realmente, que Deus use a mim, use o irmão Vinícius está conosco também, para que toque no seu coração. Eu não gostaria que você terminasse estudos dizendo assim, eu aprendi bastante hoje. Não, você tem que estar mais conectado com Deus, dizendo, Deus, eu quero me aproximar mais do Senhor, eu quero ver os meus erros, eu quero melhorar minha vida, meu relacionamento com o Senhor, ver aquilo que eu tenho feito que não agrada a Ti, mudar. Então é isso que é esse encontro com Deus. Deus está aqui conosco, meus irmãos, Deus está aqui conosco e Ele está aí com você também. E Ele vai fazer essa conexão conosco aí, tá bom? Então eu quero orar neste momento, quero convidar você a orar, pedir que tudo que for acontecer neste encontro seja realmente bênção para nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, Senhor Deus, e eu quero neste momento que inicia esse encontro, buscar a Tua presença, que a Tua presença é muito importante para nós, aliás, não há como nós estarmos aqui sem a Tua presença. Por isso, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando cada vida, aonde esta imagem, esse som está chegando, que a Tua presença, Senhor Deus, esteja ali, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada lar, Senhor Deus. Eu não sei como encontra cada um, mas a maneira como cada um está, eu quero colocar nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Quero repreender todo o mal, repreender Satanás, o inimigo de nossas almas, que tem causado tantos danos nos últimos dias, mas em nome de Jesus, ó Pai, que ele não tenha nenhuma ação neste momento, mas que hoje seja um culto de libertação, um culto de encontro com Deus, um encontro, ó Pai, um culto onde nós possamos reconhecer nossos erros, nos aproximamos do Senhor, e Senhor Deus, muito mais do que isso, nos abraçando contigo, em nome de Jesus que oramos, amém, amém. Vamos aproveitar esse momento, vamos cantar uma canção, o irmão Vinícius estará cantando conosco, e logo depois eu vou voltar para nós estarmos estudando a palavra de Deus. Amém, vamos declarar que toda a glória seja dada ao nosso Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo essa noite. Essa música diz que Ele é o Senhor, ressurreto entre os povos. Ele é o Senhor, Ele é o único Deus e é a Ele que nós estamos adorando. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão. O Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os povos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os povos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, né, por aquilo que Deus é. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, né, para sempre, né? Nós vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 6. Se você gostaria de estar lendo comigo, então abra aí sua Bíblia, livro de Zacarias. Nós, batistas, gostamos muito de conferir, né? Nós vamos conferir aí a palavra do Senhor. Zacarias capítulo 1, versículo de 1 a 16. A 1, 6, né? De 1 a 6. Diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Beriquias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados, por isso digo ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos exércitos. Deixe os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e o levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Né? Palavra do Senhor ao nosso coração. E eu queria estar também conversando com os irmãos no dia de hoje, ou nessa noite, sobre aprenda com o nosso passado. Há muita coisa a aprender com aquilo que nós já vivemos. Meus irmãos, para entender um pouquinho esse livro de Zacarias, eu creio que nós precisamos olhar para o tempo, né, em que estava acontecendo todas essas coisas. Aliás, é algo que nós precisamos entender na palavra de Deus. Quem era Zacarias, esse profeta? Zacarias, como diz a palavra de Deus, era um profeta, meus irmãos, que viveu seus últimos anos no cativeiro babilônico. Quando o povo de Israel foi escravizado ali na Babilônia, eles ficaram sem terra, eles ficaram sem a língua, sem a pátria, e eles então deixaram de falar também a língua hebraica, ou a língua dos judeus, para estar falando o aramaico. Ficaram ali 70 anos, de acordo com a história, 70 anos nesse período. Zacarias nasceu, tá? O que significa o nome Zacarias?
aquele de quem o Senhor se lembra. Aquele de quem o Senhor se lembra. O nome da pessoa, quando na língua hebraica, quando os hebreus colocavam, tinha sempre um significado, né? Um desejo no coração. Então, o nome de Zacarias, ele vem ali dizendo aquele a quem Deus se lembra, ou seja, lembra de nós, lembra das promessas que o Senhor tem feito ao seu povo. E nesse período em que nós vivemos, irmãos, esse nome, Zacarias, ele vem muito a nos dizer algo, né? Lembra, Senhor, das promessas. Como nós temos vivido esse tempo, meus irmãos, de pandemia, e nós temos orado, Deus, as suas promessas, elas precisam cumprir nas nossas vidas, né? As promessas do Senhor, elas precisam ser cumpridas nas nossas vidas. A gente diz, Senhor, não se esqueça, né, das tuas promessas, né? Nós gostamos muito de promessas, principalmente aquelas que vão nos dar alguma coisa de benefício. O povo aprendeu isso. Aliás, tem até uma Bíblia com promessas, tem a caixinha de promessas e por aí afora. Nós não gostamos muito de deveres, mas gostamos de promessa, né? Zacarias, então, ele vem nessa primeira leva para reconstruir o templo em Jerusalém. Quando esta profecia foi escrita, Zacarias estava em Jerusalém mais ou menos já há uns 20 anos, né? Agora, qual que é esse cenário? Quando os exilados voltaram, eles encontraram então essa terra toda deserta e a grande preocupação com eles era a moradia. Como que nós vamos chegar e nós vamos encontrar lugar para morar, sustento, o trabalho, o emprego? E eu fico, irmãos, preocupado também, né, com aquelas pessoas que elas também têm essa preocupação nos dias de hoje. O que nós vamos comer, né? Será que nós vamos ter um emprego? Será que nós vamos ter que vender algumas coisas? Dispor do nosso carro, da nossa casa para sobreviver? Será que vai ter comida, emprego para todo mundo? E eles ficaram então muito preocupados e a princípio, diz o texto, que eles foram morar em acampamento. Mas tinha, irmãos, que ter assim o mínimo de estrutura de sobrevivência. Feito isso então, eles começaram então uma empreitada pela qual eles vieram na missão de reconstruir o templo. Mas no meio de tudo isso surge o problema. Aparece ali um povo chamado povo samaritano. Esse povo samaritano, irmãos, quando a Síria ela invadiu o território um pouquinho antes, eles então pegavam as famílias e trocavam de país, de um lugar para o outro. E o que acontecia então? Né? Eles levaram o povo judeu para um outro país e deixaram alguns. E eles trouxeram os povos da Mongólia para poder estar morando junto com os judeus. E houve ali casamentos, e então surgiram os samaritanos, que eram uma mistura de judeus com os mongoleses. E então, por isso, os judeus, então eles rejeitam os samaritanos até o dia de hoje. Há uma semelhança hoje entre os judeus e também os palestinos, esta briga que tem, que não termina nunca. Quando a construção iniciou, os samaritanos, então, eles vieram, meus irmãos, como oposição. Escreveram uma carta ao rei da Babilônia, que havia deixado o povo vir, e a Babilônia continuou, e aí surgiram outros reis e outros imperadores, né, foram surgindo, e a Babilônia então, ela continuou, e lá a sua história, e o povo aqui, uma nova história. Enquanto tudo estava acontecendo aqui, estava acontecendo outras coisas lá. Ao mesmo tempo que estava acontecendo a construção do templo, ali os samaritanos se levantando contra esse povo que veio reconstruir, e Zacarias então levanta agora uma profecia, Deus estava trabalhando lá com a Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego estavam, irmãos,
também naquele período da história, onde Daniel foi colocado na cova dos leões, onde o rei prometeu a estar sendo fiel ao Deus de Daniel, que era o mesmo daquele que estava em reconstrução. Só que anteriormente o rei não era assim. Os samaritanos escrevem uma carta dizendo: olha, não deixe esse povo construir. Só que enquanto eles escrevem essa carta, Deus está trabalhando lá na Babilônia. E quando essa carta chega lá, o rei já havia se convertido ao Deus de Daniel, né? E então o rei ele diz: podem construir, e além de construir, eu vou pagar todas as despesas. Deus, irmãos, trabalha enquanto nós estamos lutando. A sua história, ela é muito importante também. Quem sabe nós estamos passando por um período difícil, uns mais, outros menos. Mas Deus está preparando algo muito especial para a igreja dele. Eu não tenho dúvida disso, que a minha história e a tua história, ela vai ser uma história de bênção. Porque Deus já está fazendo algo no futuro. Nós não sabemos, eu não sei, você não sabe. Mas tem algo bom aí. Tem algo de Deus para nós. A vitória é certa. Pode tudo acabar, pode vir vendaval como veio ontem, né? Pode destruir algumas coisas, mas a igreja, ela será preservada, porque há promessas para a igreja. Jesus vem buscar a igreja. Se ele vem buscar a igreja não será consumida. Nós fomos, irmãos, levados para as casas. Tudo bem, nós saímos do templo e agora nós vamos retornar para o templo. E ao retornar para o templo é muito comum que alguns ficam com medo. Ah, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que não é melhor ficar aqui em casa no cobertor quentinho? Não é melhor fazer isto? É muito comum isso acontecer. Deus já sabe disso. Deus já conhece e conhecia o sentimento seu. Mas a profecia do Senhor diz: chegue-se a mim. Chegue-se a mim. Deus é o Deus do templo, mas é o Deus da casa também. O mais importante, meus irmãos, em tudo isso, é que Deus queria que o povo chegasse até eles. E nesse meio desta história toda, Deus levanta Ageu e Zacarias, 2 profetas, aonde, irmãos, o imperador e outros, né? Aqui vemos o trabalho de Deus na história. Quem é o rei Dario? O Medo, né? O persa. É o mesmo que manda colocar Daniel na cova dos leões. Ele vê Deus fechar a boca dos leões, ele fica impactado e ele começa a temer ao único Deus. O povo de Jerusalém, então, talvez nem sabia desse feito de Deus lá na Babilônia, mas Deus levanta 2 profetas para pregar e dizer: não tenha medo. A única coisa que Deus quer de nós é que nós cheguemos mais próximo de Deus. Meus irmãos, a grande questão hoje, nessa noite, é se você está próximo de Deus. Esse distanciamento do templo, como é que você tem visto isso? Nós não vamos mais voltar à normalidade como era. Nós iremos criar uma nova história. Não só sou eu que estou dizendo, mas os grandes estudiosos, as pesquisas, têm mostrado, irmãos, que nós seremos uma nova igreja. Uma igreja verdadeira, uma igreja que se levanta do caos. Uma igreja que não vai mais aceitar pessoas falsas. Uma igreja que vai ser purificada. Uma igreja de homens e mulheres que vão buscar o Senhor de verdade. Enquanto nós estamos, irmãos, vivendo esse período de abre, não abre, existem homens e mulheres de oração que estão clamando ao Senhor nas madrugadas.
Foi muito lindo de ver hoje, de madrugada, quando eu estava orando, e eu ali orando, depois eu entrei ali no Face para estar postando ali uma palavra de Deus que Ele me deu no coração, e eu encontrei várias pessoas orando, e como deu vontade de abrir uma sala no Zoom, para a gente continuar orando ali. Mas é lindo, porque há pessoas, irmãos, neste país, há pessoas nas nossas cidades, enquanto você dorme, há pessoas que Deus levanta para orar, e não são poucas. Deus vai fazer e está fazendo algo tremendo no nosso meio. Abre os olhos e começa a dizer: Deus, abre meus olhos para eu ver a tua boa mão sobre nós. Eu não tenho dúvida nenhuma de que há uma igreja nova, de um comportamento novo, diferente, para que Deus possa, irmãos, ser glorificado através desta igreja. Então o grande problema, irmãos, não era o impedimento, porque Deus estava trabalhando, irmãos, lá na capital da Babilônia, mas, irmãos, era a acomodação dos servos de Deus, aqueles que estavam nem aí. Meu amado irmão, minha irmã, você que não está nem aí, Deus está preocupado com você. Você que não dá nem um glória a Deus, você que não está nem aí com as coisas do Senhor. Aliás, ficou ótimo, porque agora você não tem mais a obrigação de ir ao templo. Deus está preocupado contigo porque Ele te ama, e Ele quer ver alegria no seu coração, Ele quer ver garra no seu coração, Ele quer ver aquela alegria quando você disse sim para Ele, aquela alegria de poder exercer o dom que Deus te deu, aquela vontade de buscar a presença de Deus. Aonde está? Deus está preocupado, e Ele diz para você: chegue-se a mim, chegue-se a mim. O que estava acontecendo com essas pessoas? Eles diziam: nós viemos com uma missão, mas não deu certo. Eu creio que não é o tempo de fazer isto. Eu tenho ouvido de algumas pessoas: pastor, não é tempo de abrir a igreja. Aí, há aqueles que dizem: pastor, já devíamos ter aberto há muito tempo. Nós vamos sempre ter pessoas assim. Mas eu quero dizer aos irmãos, eu estou muito em paz no coração, muito em paz, porque eu tenho procurado ouvir Deus, muito em paz, e o nosso tempo está aberto para a glória de Deus. Aqueles que querem adorar o Senhor Deus, vem. Aqueles que querem adorar na sua casa, amém por isso, mas adore. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é que nós nos aproximemos dEle. Zacarias, então, ele tem duas ênfases aqui. Primeiro, chamar ao arrependimento. Eu e você precisamos, irmãos, nesse período, entender que Deus está nos chamando a arrepender-se. Arrependam dos seus pecados e creiam. É a pregação de João Batista, a mais simples, a mais profunda. Deus te chama para você se arrepender dos seus feitos maus, dos seus pecados. Se humilhe na presença do Senhor em nome de Jesus. Essa é a mensagem. Se arrependam e volte-se para mim. Quanto tempo faz que você não se arrepende e tem feito as coisas à sua maneira? Deus te convida nesta noite a se arrepender e a buscar a Ele. Em segundo lugar, ele diz, é uma promessa de esperança. A segunda lição que Zacarias nos traz aqui é a esperança. E eu quero falar a você sobre esse chamamento de Deus ao arrependimento que Ele faz ao seu povo.
A ideia, irmãos, é que eles aprendam com o passado, a história dos seus pais, no qual desobedeceram a Deus e levou a nação toda a uma derrota. Deus está dizendo: olha os feitos errados do passado e não repitam mais. Quantas vezes, meus irmãos, nós dizemos: eu não quero mais fazer isso, e eu acabo fazendo. Quais as lições que eles deveriam aprender para colocá-lo em prática? E eu vejo que isso acontece conosco também. Nós esquecemos, irmãos, de certas coisas importantes na nossa vida. E eu queria então falar sobre a primeira lição: não há bênção sem a volta para o Senhor. Não há bênção sem voltarmos para o Senhor. A missão deles não era só voltar para Jerusalém, construir um templo, mas acima de tudo, voltar-se para Deus. A sua missão, meus irmãos, a partir deste momento, não é voltar-se para o templo, para o culto presencial, não é estar aqui no templo adorando o Senhor, ouvindo o louvor ao vivo aqui. O que Deus mais quer de você nesse período é que você volte-se para Ele. O quão distante nós ficamos de Deus, o quão distante nós estamos do Senhor, cuidando das nossas coisas, preocupado com o nosso dia a dia. Não é que você não se preocupe, mas o mais importante é que você não se distancie de Deus. Essa mensagem é muito clara para nós, meus irmãos. Deus nos dizendo: volte-se para mim. E era isso que Deus queria. Irmãos, é bom estar num lugar consagrado para adorar a Deus, mas Ele não está nesse lugar somente. Eu estou aqui falando, mas daqui a pouco eu vou embora, e Deus não vai ficar aqui, Ele vai comigo, Ele está aí com você. Cada vez que invocamos o nome dEle, no quarto, no meu lugar, no templo, Ele revela a nós, porque Deus não é um Deus de um lugar, mas é um Deus que habita no coração. Você pode estar na rua, você pode estar no trabalho, pode estar em qualquer lugar, na faculdade, ou dentro da sua casa, aonde você estiver, clame a Ele e Ele estará com você. Lembra, não é o templo, mas sou eu. Eles foram construir um templo, mas não era o templo, era Deus. Deus queria que ele voltasse, e é isso que eu quero que você entenda hoje. Deus não quer apenas que você volte para o templo hoje, mas Ele quer que você volte para Ele. E esta é a mensagem de hoje. Mas por que isto? E tem uma história muito interessante dentro dessa história. Quando a Babilônia invadiu o território do povo de Israel, o que eles tinham de mais sagrado, meus irmãos, era exatamente o templo. E eles diziam: Deus está no templo e não vai acontecer nada conosco. Nós vamos entrar no templo, vamos fechar as portas, e quem entrar no templo não vai ser pego pelo inimigo, os babilônicos. Engano deles. Engano deles. O inimigo veio, tacou fogo no templo, morreram todos eles. E alguém diz: por quê? Porque Deus não estava mais no templo, pelo pecado. Meus irmãos, eu temo muito que Deus não esteja mais com você, porque Ele não habita num lugar pecaminoso, um lugar que cometa pecado. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão ao Senhor, convide Jesus para entrar no seu coração, para purificar a sua vida. Ele quer limpar a sua vida, Ele quer dar novo sentido, Ele quer dar uma vida nova para você. É isso que Deus quer fazer nessa noite, e esta é a mensagem. Olha, irmãos, não volte para reconstruir apenas, ou voltar para o templo, mas volte para o Senhor.
É isso que o Senhor está nos dizendo. Às vezes a gente imagina dentro da igreja, irmão, do templo, estar na presença de Deus. Ah, se eu estiver no templo e eu quero estar lá, porque ali eu estou na presença de Deus, eu estou protegido. Mas, meus irmãos, Deus quer revelar a você nessa noite, na sua casa. Na sua casa. E eu já estou caminhando para o fim aqui. A mensagem ela é linda, ela continua, né? Mas o templo, irmãos, significava o palácio de Deus em hebraico, era o fato de Deus ser o Senhor, o Rei do templo. E o templo hoje é o nosso coração. Deus quer ser o dono, o Rei do seu coração. Às vezes nós temos boas intenções, mas longe dos propósitos de Deus. A história diz que eles deixaram tudo para vir a construir o templo, mas se perderam fazendo coisas simples, como plantar, colher, construir a sua casa. E o coração que ardia, o coração que tinha a mensagem, o coração que era apaixonado pela missão, começou a se enfraquecer, começou a se esvair, começou a se esfriar. Esse coração apaixonado pela missão começou a esfriar e a perder sentido, porque as coisas começaram, as preocupações do mundo começou a entrar. Aonde morar, o que comprar, ganhar dinheiro, os objetivos começaram, irmãos, a mudar. Não estou sendo contra essas coisas, todas elas são importantes, mas não pode, irmãos, ocupar o centro da nossa vida. Não pode ocupar o centro da nossa vida. Nós poderíamos, irmãos, estar muito melhor, mas muitas vezes nós estamos ocupando nosso tempo com essas coisas. O Senhor diz: volte para mim. Volte para mim. Não que eu esteja fazendo tudo errado ou algo errado, mas o teu amor, diz a palavra de Deus, que se esfriou. Lembra quando você se encontrou nesse ardor, na alegria, e Ele diz: volte para mim, e eu voltarei para vocês. E eu quero terminar com este versículo, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por causa da ordem do rei Artaxerxes, de parar de construir, eles acomodaram e começaram a buscar todas as outras coisas, e não buscavam a Deus com o mesmo ardor de antes. A gente não percebe, mas de repente o meu trabalho não é mais a razão de eu servir ao Senhor nessa terra. Deus colocou você para trabalhar nesta empresa, nesse setor, é para glorificar o nome dEle. Pense nisso, meu irmão. Coloque Jesus em primeiro lugar no seu trabalho, em qualquer lugar. Você vai ver que as coisas vão melhorar, porque Jesus quer que você volte para Ele, como antes, com alegria, exercendo o seu dom, lecionando, cantando, tocando, pregando, servindo. É isso que Deus quer de nós. Mas eu sonho, irmãos, todo dia, com essa nova igreja que Deus está levantando, e eu estou curioso para isso. Confesso aos irmãos que eu digo: Deus, como será? Me mostra alguma coisa, me dê um relance, me dê em sonho, como será a nova igreja? Porque nós teremos uma nova igreja, irmãos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Deus está levantando uma nova igreja no mundo, uma igreja pura, uma igreja santificada, porque a igreja perdeu o objetivo, perdeu a missão. As pessoas voltaram, irmãos, a preocupar-se consigo, com seu bem-estar.
começou a preocupar com os bens. E Deus não quer isso. Nós precisamos depender única e exclusivamente do Senhor. Quando o povo estava caminhando para a conquista da terra prometida, no deserto, eles dependiam única e exclusivamente de Deus, de mais ninguém. Sabe o que aconteceu quando eles conquistaram a terra de Jericó? Eles começaram a cuidar das coisas dele, e Deus foi ficando de lado. É muito parecido, irmãos. Hoje, todos nós dependemos de Deus. Não acabou, não. Não acabou, não. Tem muita coisa para caminhar. Os especialistas dizem que nós ainda iremos sofrer por um bom período. Nós não sabemos o que está para acontecer ainda daqui para frente. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos. Eu e todos os fiéis, aqueles que buscam o Senhor com sinceridade, a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus por isso. Você não será atingido, porque Deus está contigo. E eu quero orar com você nesta fé, pedindo ao Senhor que nós possamos ter esse sentimento de dizer: Deus, eu quero voltar à missão. Eu quero voltar para o templo, sim, mas acima de tudo, eu quero voltar para o Senhor. Buscar a direção do Senhor para a minha vida. Eles tinham uma ordem judicial para não construir, mas chega o profeta e diz: volte para mim, diz o Senhor. E Deus começa a fazer coisas acontecerem, irmãos, ao redor do mundo. Há um hino, um corinho muito antigo que diz: Deus pode mover o mundo por você. E alguém diz: mas pastor, isso é muito exagero. Eu digo: não é exagero. Deus ama você, meu amado. E se você tem uma causa impossível, coloca na presença de Deus agora. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Depois nós vamos cantar mais uma canção, né? Aproveitar esse momento tão gostoso aqui, junto com o irmão Vinícius. Nós vamos estar cantando essa canção. Depois eu volto para orar a oração final, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós levantamos, ó Pai, as mãos agora, Senhor Deus, para abençoar aqueles, Senhor Deus, que estão em casa, Senhor Deus. Oh Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que esta palavra, Senhor Deus, ela tem o endereço certo. Primeiro o meu coração, porque eu preciso voltar cada dia mais para o Senhor. Eu quero que essa chama no meu coração possa, Senhor Deus, cada dia, Senhor Deus, aumentar. E que eu possa amar pessoas, eu possa amar a tua causa, a tua missão, em nome do Senhor Jesus. Mas há muitos irmãos que estão nesta noite ouvindo esta palavra, irmãos que estão querendo desanimar, irmãos que o Senhor levantou e deu uma missão, aqueles, Senhor Deus, que estão como Davi, que colocou, Senhor Deus, a sua harpa no canto, aposentando a sua harpa, e aquela música parou de cantar, a música que alegrava o rei, a música que libertava, começou a parar. Quantos estão colocando as suas harpas no canto, os seus dons, os seus ministérios, e a tristeza tem tomado conta do seu coração? Mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite, levanta homens e mulheres tementes ao Senhor, que busquem a Ti, homens que, Senhor Deus, não tenha medo de enfrentar a luta, mas que eles vão firme contigo, ó Pai. Ó Deus, dê-nos, ó Pai, homens e mulheres que querem fazer a obra do Senhor com alegria. Ó Senhor Deus, desperta, Senhor Deus, do Teu povo. Em nome de Jesus, liberta de todo pensamento mau, de toda depressão, de toda angústia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite faz de nós, ó Pai, verdadeiros, Senhor Deus, homens e mulheres vitoriosos. Abençoa a Tua igreja aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos cantar mais uma canção? O Vinícius estará ministrando o nosso coração. Depois eu volto para poder orar a última oração.
Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Que bênção poder estar aqui também. E nós queremos, irmãos, dar também os nossos comunicados, muito importante, antes de orar, afinal. Sábado agora nós temos a nossa feijoada, né? Essa feijoada, promoção da nossa igreja, tá bom? Para a ação social da nossa igreja, que ela é feita através da nossa BASPG, ação social, né? Então, os irmãos com muito carinho estão produzindo, estão vendo, adquirindo os ingredientes, conseguindo também, né? E é muito importante que você adquira. Se você gostaria de adquirir ainda, ligue para a nossa secretaria, tá bom? Importante que você ligue, eu vou dizer aqui bem compassado, né? 99860 0008, tá? 99860 0008. Fale com a nossa secretária e ela vai estar então dando a dica para você. Tem ainda ingresso, muito importante que você participe. Você que é irmão da nossa igreja, olha, nós somos mais de 200 membros, né? Quase 300. Então, se cada um comprar uma, olha já, né? Nosso alvo é 200 feijoadas. Importante que você faça isso. A entrega vai ser feita no estacionamento, drive-in, né? Você passa com o carro, entrega ali, a pessoa já vai entregar para você e você nem precisa sair do carro, tá bom? Então, muito importante, vai ter uma equipe toda preparada, com máscara, álcool gel, tudo certinho, para que nós não possamos também fugir do nosso decreto, importante, tá bom? Então, eu queria deixar esse aviso para você, tá? E os nossos cultos, ele continuam sendo cultos presenciais e também online. Então, você que tem menos de 60 anos, né? E também mais de 18 anos, você pode fazer a sua inscrição, está no site da igreja, PIB,
pontagrossa.com.br, você entra lá, faz a sua inscrição e você poderá então acessar o nosso curso. Se você também tem dificuldade, liga para a nossa secretária, ela vai te ajudar, ligue para mim, né, para os nossos pastores, pastor Luiz e outros pastores, poderão te ajudar você a fazer então a sua inscrição, tá bom? Muito importante que você venha participar, teremos um culto abençoado mesmo, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Vamos estar orando. Querido Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua palavra, tome nossas vidas, Senhor Deus, cuida de nós, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações do teu Santo Espírito esteja agora conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.